Sou o Jefferson Azevedo, do canal Psicologia Sem Segredos, e hoje nós iremos abordar o tema 9 sinais de que seu psicólogo não é bom. Hoje daremos dicas de extrema importância para você saber se o seu psicólogo ou psicóloga está fazendo um trabalho terapêutico eficiente e eficaz. Uma das primeiras dicas que iremos tratar aqui agora, neste momento, é não minimizar o sofrimento do outro. Mas antes de entrar nesta dica importante, vamos lá, se inscreva no nosso canal, dá um like e vamos embora. Muitas vezes o psicólogo recebe o paciente, por exemplo, com uma depressão leve, e o psicólogo diz para o paciente: mas o seu problema é tão pequeno diante das dificuldades que as pessoas passam no mundo, o que você precisa é fazer alguma atividade. Você não precisa de terapia, não. Você precisa é ocupar o seu tempo. Muitas vezes isso traz uma certa angústia para o paciente que foi recebido por este profissional. E de uma forma inadequada. A gente não tem que menosprezar os sentimentos e as fragilidades dos pacientes. Então, se você foi minimizado ou o seu problema foi diminuído, isso já é um mau sinal de que aquele profissional não tem a qualificação necessária para lhe atender. Vamos para a segunda dica, que é de extrema importância: não julgar o paciente nem com expressões faciais. Primeiro, o trabalho psicoterápico não é um trabalho de julgamento do paciente, mas sim de análise, de intervenções que devem ser feitas dentro de técnicas que foram aprendidas durante a sua graduação, a sua qualificação profissional de uma determinada forma. Nós estamos aqui para ajudar o paciente a crescer, para desenvolver habilidades e competências para que ele possa superar as suas dificuldades. Nós não estamos aqui para julgá-lo socialmente por determinado tipo de comportamento. O pior é que muitas vezes alguns psicólogos possam estar julgando os pacientes sem mesmo ter uma expressão verbal do que ele pensa, mas é o que nós chamamos dentro da psicologia de expressões faciais. Então, muitas vezes, quando o paciente fala algo que você, no senso comum, poderia julgar inapropriado, se o psicólogo faz uma fisionomia, uma expressão de surpresa ou de dúvida, ou apresentando até um comportamento de raiva na sua expressão, isso pode trazer constrangimento para o paciente e dificultar o estabelecimento do vínculo. Então, é de extrema importância o psicólogo não julgar o paciente. Ele está ali para contribuir com o paciente. O terceiro aspecto é o uso de técnicas que não são adequadas para o ambiente clínico psicológico. O que eu vou dizer aqui não é diminuir outras áreas de conhecimento, é só para dizer que cada área de conhecimento exige um ambiente adequado para o seu desenvolvimento e as suas manifestações. Então, consultório psicológico, por exemplo, não é um ambiente religioso. O psicólogo, por exemplo, não pode receber o seu paciente e rezar com o seu paciente, ou dar um passe no seu paciente. O psicólogo também, ele não pode fazer mapa astral, ele não pode jogar búzios, não pode ler cartas, não pode ler mão. Apesar de usarem essas técnicas, e eu não tenho nada contra elas, tem pessoas que acreditam nessas técnicas e buscam essas técnicas, mas o ambiente psicológico, científico, não se utilizam dessas técnicas. Então fique atento. Se o seu psicólogo está usando de ferramentas que não foram desenvolvidos pela ciência, isso também pode ser uma dica de extrema importância para saber se o seu psicólogo e a sua psicóloga realmente são bons. Um outro fator, principalmente agora na era digital, é ficar olhando para o celular ao invés de dar atenção ao paciente. Já ouvi várias reclamações de vários colegas que foram fazer terapia e que o psicólogo e a psicóloga simplesmente com
a mão no celular, olhando as suas mensagens ou enviando mensagem, em vez de dar atenção para o paciente. Se o celular do seu psicólogo ou da sua psicóloga é mais importante do que você, paciente, isso já é um sinal muito forte de que você tem que mudar de profissional. O quinto aspecto é o psicólogo falar mais de sua vida do que ouve o paciente. Bom, quem está fazendo terapia é você ou o seu psicólogo ou sua psicóloga? Então vamos pensar, se você que buscou a terapia, quem deve ser o foco do processo terapêutico? Você. Em alguns momentos ou outro, o psicólogo, a psicóloga pode até falar um pouco, brevemente, é claro, de alguns aspectos que ele considera importante, que ele vai tangenciar a sua vida, mas questões bem pequenas, bem leves. Como falei, o foco da terapia é você. Se você ouve mais o seu psicólogo do que você fala, alguma coisa está errada. Bom, o psicólogo dá sinais claros de que não sabe do que está tratando. Isso também é um fator de extrema importância. Então imagina que você entrou no processo terapêutico, já está lá pela quinta, sexta sessão, e até agora o psicólogo não deu indícios do seu diagnóstico. Isso também pode ser algo problemático, mas nós temos que ter aí um certo cuidado com isso. Por que um certo cuidado? Nem todo mundo que procura psicoterapia necessariamente precisa tratar de um transtorno. Muitas vezes, alguns procuram um processo psicoterápico para desenvolver um autoconhecimento. São questões existenciais do próprio paciente. Porém, aqueles que procuram um psicólogo para o tratamento específico de um transtorno, há uma necessidade dele ser diagnosticado. E existe um protocolo de atendimento. Cada abordagem tem um protocolo distinto, no qual vão avaliar o paciente e, a partir dessas avaliações, vão conseguir traçar algumas diretrizes para estabelecer o diagnóstico. Agora, se o seu psicólogo nunca diz o que você tem, do que você está tratando? Outro aspecto importante, diminuir outras áreas de saúde. Hoje, no mundo contemporâneo, pós-moderno, há uma grande necessidade de nós unirmos as áreas de saúde e não separá-las. E eu já ouvi muitas reclamações de que a pessoa às vezes veio encaminhada do psiquiatra e o psicólogo, ou mesmo, como está assim, a área de psiquiatria, minimizar a área do outro. Mas para que você está indo ao psiquiatra? A psicoterapia dá conta de todas as questões. Também pode ser em relação à fonoaudiologia ou outra área específica que há uma necessidade de trabalhar de forma conjunta. Quanto mais áreas de saúde estiverem trabalhando de uma forma conjunta, unida, é melhor para o desenvolvimento do processo terapêutico do paciente. Nós estamos aqui para melhorar a sua qualidade de vida e não minimizar outras áreas de saber ou outras áreas do conhecimento. Então, neste momento, se o seu psicólogo ou a sua psicóloga falou que outras áreas de saúde não são importantes para o seu processo terapêutico, isso também é um sinal de acender uma luzinha vermelha e começar a questionar um pouquinho o seu processo psicoterápico. Outro fator importante que nós devemos pensar é nunca faz intervenções. E essa é uma das reclamações que eu mais ouço falar na área da psicologia. E nós temos que ter um certo cuidado. Primeiro, psicologia é um processo psicoterápico. Para isso, nós temos que ouvir o paciente. Então, em certos momentos, é lógico que a voz tem que ser dada ao paciente para que ele fale de suas questões internas. Mas também há uma necessidade do psicólogo, em alguns momentos, estabelecer algumas intervenções que são feitas com técnicas adequadas e cientificamente comprovadas, que possam vir a dar luz para as melhorias das competências e habilidades do paciente para superar as dificuldades que ele lhe trouxe. Porém, muitas vezes o paciente entra no âmbito clínico
senta na sua poltrona ou no seu divã e ele fica absolutamente ali falando 40 minutos, em nenhum momento o psicólogo ou a psicóloga faz algum tipo de intervenção. Psicoterapia não é monólogo, e é isso que nós temos que ter cuidado. Se só você fala, também é um sinal para que você se preocupe com essa terapia. E a última, que eu considero extremamente importante, é quando o psicólogo não diz qual é a sua abordagem que está usando com o paciente. Isso dará até um próximo vídeo para falar sobre as abordagens da psicologia, para que você saiba um pouquinho sobre cada abordagem, como cada abordagem estabelece um protocolo de atendimento ou estabelece diretrizes terapêuticas. E é importante que você saiba qual é a abordagem que o seu psicólogo está usando com você. Então pergunte. Se ele simplesmente se esquiva, sai pela tangente, se nega a falar qual é a sua abordagem, qual técnica que ele está utilizando com você, é sinal que muitas vezes ele desconhece as técnicas psicológicas necessárias para se estabelecer um bom atendimento. Então fique atento a todos esses sinais para que você possa perceber se o seu psicólogo ou a sua psicóloga realmente está fazendo um bom trabalho. Até mais.